desinformação, política em decadência, brigas ideológicas, hackers invasores, eleições bastante suspeitas. Tudo hoje parece ter virado uma espécie de campo de batalha. A guerra não é só mais quente, ela invadiu a nossa vida privada e parece então permear agora o nosso dia a dia. O desafio hoje é tentar então se desviar e não ser atingido por essas várias frentes. Hoje nós vamos entender então o que é guerra híbrida. Olá, eu sou a Bárbara Martinelli e seja muito bem-vindo ao canal Voz Armada, seu canal então que descomplica todo o hospício que é o mundo da geopolítica e do militarismo e do caos global. E também te explica então o que está acontecendo de verdade. Falar de guerra híbrida é entrar num terreno um pouco amistoso, com muita contestação e diversas então disputas sobre teorias. O nosso foco hoje aqui é então tentar desvendar toda essa complexidade de termos e tentar simplificar ao máximo, apesar do termo guerra híbrida ainda se encontrar nesse terreno em desenvolvimento. Como eu falei lá no início do vídeo, mesmo com essa questão de disputa, nós já temos pistas do que essa guerra pode então de fato significar. Os autores do exército lá dos Estados Unidos, o Major Amos C. Fox, o Frank J. Hoffman e o Robert Leonhardt, além de outros diversos autores também, lá então da Campanha de Desenvolvimento de Capacidades Multinacional, ou MCDC, desenvolveram então um conceito para definir o que seria guerra híbrida, falando que a sua natureza é assimétrica e definindo-a então como o uso sincronizado de múltiplos instrumentos de poder feitos sob medida para vulnerabilidades específicas em todo o espectro das funções sociais, para alcançar efeitos coesos. Seria então uma espécie de guerra antes da guerra aberta, por assim dizer. Ou então até mesmo para se evitar a própria guerra aberta, por assim dizer também. Antes da gente continuar esse vídeo, você tá gostando dele? Tá começando a entender então melhor o que é guerra híbrida? Então, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhá-lo também. Mas vamos voltar a ele. Saindo então da visão lá dos Estados Unidos e indo para um russo chamado Andrew Korybko, e ele é analista, né, político e também jornalista. Ele vai escrever um livro chamado Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes. O Korybko vai definir então a guerra híbrida como uma combinação de uma revolução colorida com então uma guerra não convencional. Ou seja, o foco para esse autor russo seria primeiro criar uma desestabilização no governo para retirar a figura que está lá na liderança do país para então substituí-la. E ao longo disso, várias táticas, como espionagem, guerra de informação, cyberguerra e outras mais, seriam utilizadas com essa finalidade bastante específica. Notamos aqui já uma disputa dos conceitos, enquanto que com o Korybko a guerra híbrida tem então esse propósito de desestabilização do governo para a substituição do líder que está lá no poder. Para o MCDC lá dos Estados Unidos, isso se amplia o conceito da guerra híbrida, né? Já que a guerra híbrida seria então uma fase inicial antes da guerra aberta. Ou então, como eu coloquei, para se evitar chegar na própria guerra aberta. Ela seria então travada com amplo uso de técnicas e ferramentas para atacar as vulnerabilidades de uma determinada sociedade de modo ambíguo e também criativo. A guerra híbrida combina vários métodos convencionais e não convencionais, incluindo operações militares, guerra cibernética,
campanhas de desinformação, pressão econômica e disputa ideológica. Vocês podem ver aqui, então, que a gente tem essa disputa não só do propósito da guerra híbrida entre um autor russo e esses autores dos Estados Unidos, como a gente também tem uma disputa a respeito dessa questão convencional. Para o autor russo, para o analista político russo, é uma combinação entre a Revolução Colorida e táticas não convencionais. Para os autores norte-americanos, isso vai além. Seria então essa fase pré-guerra, ou então para se evitar a guerra. Aqui a gente já tem uma diferença de finalidade. E também não seriam utilizadas apenas técnicas não convencionais. Seriam utilizadas as técnicas não convencionais, mas em conjunto com as técnicas convencionais também. Ampliando então esse olhar, nós podemos entender que a guerra híbrida ela vai combinar os métodos convencionais e não convencionais, incluindo, por exemplo, operações militares, guerra cibernética, campanhas de desinformação, pressão econômica e também disputa ideológica. Inclusive, esse ponto sobre questão ideológica é uma das grandes táticas de hoje utilizadas. A gente é levado, então, para toda uma espécie de ringue, né, de batalha virtual, para a gente, então, defender nossas ideias de como o mundo deveria ser. Uma das grandes questões, inclusive, que causa muita dúvida, então, que seria fascismo. Para isso, eu não posso, então, deixar de indicar aqui o curso do João Engel. Ele vai se aprofundar sobre essa ideologia, para a gente, então, entender melhor todas as raízes e as consequências do que ela causou e o que ela causa ainda no mundo. Na descrição, então, desse vídeo, você vai encontrar o link para você conhecer o curso do João. Eu recomendo fortemente que você o adquira. Usando meu cupom, você ainda vai ganhar um desconto para você, então, comprar esse curso. Ele está passando aqui na tela, provavelmente, mas vai estar na descrição desse vídeo. Saber e conhecer ideologias que prejudicaram bastante a nossa sociedade, por assim dizer, é fundamental para a gente compreender todo o desenrolar de ideias. Aqui não é uma mera propaganda, e sim também um conselho forte para que vocês comecem a refletir sobre as ideias que vieram do passado e que estão, de certa forma, ainda presentes aqui na atualidade. Mas, voltando ao nosso tema de hoje, nós podemos então entender todas essas combinações, dessas táticas distintas que eu tô colocando e que passam, né, então, a serem muito utilizadas ao longo de todo o século XXI para se evitar, então, uma guerra bélica maior, que causaria, então, enorme destruição e prejuízo, né? O termo guerra híbrida, ele tem sido utilizado, assim, pelo menos desde 2005, a altura em que foi, então, utilizado para descrever a estratégia que era utilizada pelo Hezbollah lá na Guerra do Líbano, que ocorreu em 2006. Vários fatores, como, por exemplo, os avanços na tecnologia, a crescente interconectividade do mundo e a natureza evolutiva, então, das ameaças, impulsionaram o aumento da guerra híbrida feitas, então, ao redor do nosso globo. Estas formas de ação, que são assimétricas, permitem que atores tanto estatais quanto atores não estatais obtenham vantagens estratégicas, sem recorrer, então, à guerra convencional em grande escala. No entanto, cabe aqui dizer também que coloca muitos desafios, assim, à questão da segurança internacional. Uma vez que a gente passa, então, a permear esse campo meio nebuloso e passa a ser difícil de detectar e combater também.
todas essas táticas empregadas, né? E que acabam por alcançar toda a questão do tecido político, econômico e também da própria sociedade em si no quesito social. Após iniciada a guerra híbrida, as consequências delas são significativas e muitas vezes sem retorno. A nível nacional, a guerra híbrida pode minar a soberania, a segurança do Estado e o próprio Estado de Direito. Isso é evidente, por exemplo, no caso da Ucrânia, onde o uso de táticas de guerra híbrida realizadas então pela Rússia resultou em um conflito prolongado que minou a soberania e a segurança da Ucrânia, isso sendo iniciado então lá com a anexação da Crimeia. A nível internacional, a guerra híbrida pode desestabilizar também o próprio sistema global e desafiar as normas e princípios que o sustentam, inclusive. Esse é particularmente o caso lá do Mar da China Meridional, onde a utilização de táticas de guerra híbrida realizadas pela China desafiou então o princípio da liberdade de navegação. Além desses dois exemplos que eu estou colocando aqui para vocês, que vêm então muito da observação ocidental a respeito então da guerra híbrida, eu queria colocar mais um exemplo que é feito então pelo Rússio, colocado no seu livro sobre guerra híbrida, sobre como ele vai identificar isso também lá na crise da Síria. Então eu vou ler para vocês um trechinho aqui do livro. A primeira pode ser aplicada na crise da Síria. Aqui ele está falando de revolução colorida, seria a primeira tática para ele empregada. Em especial, antes do incidente com armas químicas, em agosto de 2013, e dos terremotos diplomáticos subsequentes, ao passo que a segunda, muito provavelmente, foi o cenário na Ucrânia. Aqui a gente tem uma disputa novamente bastante interessante, porque enquanto os Estados Unidos afirmam que a Rússia pratica então guerra híbrida lá na Ucrânia, a Ucrânia também praticaria, né, guerra híbrida, ou seja, atores que vão utilizar a Ucrânia para fazer essa guerra híbrida contra a Rússia. Olha que disputa interessante. A gente pode provavelmente chegar à conclusão que ambos os lados se utilizam de guerra híbrida, mas isso é papo para outro vídeo. Então a gente vai ter todas essas questões que a gente pode observar a nível global, onde esses conflitos poderiam então estar permeados de táticas, né, de guerra híbrida, que algumas eu coloquei aqui para vocês, são inúmeras, mas algumas a gente identifica de uma forma mais fácil, como por exemplo a guerra de informação, a espionagem, a cyberguerra, ou seja, esses ataques hackers que a gente tem. Todas essas questões de disputa ideológica, essas questões envolvendo, então, o próprio poder político, que a gente começa a criar essa disputa de polos, né, para poder, então, começar a fazer esse rompimento da sociedade em si. Enfim, a gente pode observar o uso dessas táticas em inúmeros conflitos atuais. Então, assim, ao contrário do que os lados ficam se acusando, não, esse usa guerra híbrida, ou não, você que usa guerra híbrida, muito provavelmente ambos os lados usam as táticas de guerra híbrida, porque são táticas mais modernas, para a gente criar então essa subversão no tecido social, para a gente começar então a poder movimentar essa sociedade em favor do que a gente quer colocar nela. Podemos ver que a guerra híbrida é caracterizada, então, pela combinação de várias ações que podem ser convencionais, ou seja, a nível militar, mas também irregulares e cibernéticas com outras ferramentas também não militares. E ela passa a emergir, como eu falei, como um desafio muito grande a esse âmbito da nossa segurança contemporânea. Porque a gente passa a ter essa confusão entre os limites, por exemplo, entre o que é um combatente, o que é um civil, o que é guerra, o que é paz, complicando então a condução até de uma ação para frear isso e coloca muitos desafios éticos e legais até na questão do direito humanitário em si. Mas enfim, você consegue identificar hoje algum país em guerra híbrida?
estaríamos todos nós em escala global? Quais são os limites da guerra? As respostas disso são muito difíceis de responder. E aí, você gostou desse conteúdo? Então você já sabe. Curte, compartilha e se inscreve aqui no meu canal. Eu tô com uma nova meta e quando eu chegar então em 5.000 inscritos, eu vou fornecer um curso totalmente gratuito sobre o que seria então essa nova ordem mundial que está vindo desse polo oriental e liderada pela China. Se você quer contribuir com o meu trabalho de forma financeira, o meu Pix está passando aqui na tela. Eu também tenho uma área de membros, onde a gente já está começando a engajar lá melhor. E a gente está, então, promovendo vários debates bacanas. Eu estou disponibilizando materiais que eu utilizo no vídeo. Eu vou ter ainda várias aulas aqui que eu vou, então, fazer de forma gratuita, por assim dizer. E todo o PDF vai estar também disponibilizado nessa área de membros. Que é lá no Telegram, né? A gente tem um grupo no Telegram, então, dos membros do Voz Armada. Então, você também pode contribuir dessa forma, se tornando membro, e você ainda vai começar, então, a ter acesso a esse material muito bacana. Eu também estou desenvolvendo uma pasta de estudos, e muito em breve eu vou compartilhar também nesse grupo do Telegram, no grupo do Telegram dos membros, então, do Voz Armada. Eu também tenho um projeto no Apoia-se, onde você também pode contribuir financeiramente, então, para ajudar com o meu trabalho. Lembrando que eu sou uma pessoa, uma estudiosa, uma analista aqui totalmente independente, ou seja, eu não sou financiada, não tenho uma empresa por trás moldando a minha opinião. Então eu dependo muito da contribuição de vocês. E se você chegou até o final do vídeo, eu acredito que você está gostando do meu trabalho. Então, se você puder contribuir com ele, seria bastante interessante para me motivar, então, a continuar fazendo todo esse conteúdo gratuito, em vez de eu fechá-lo totalmente. É isso, muito obrigada por assistir esse vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau!